Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Bruna Giordani, acadêmica do 7º período de jornalismo, e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre alguma técnica de comunicação que é muito utilizado dentro de diversas empresas, mas muitas vezes não é reconhecida como deveria. Ao meu lado eu estou com a Maria Cecília, que também vai conversar junto comigo sobre esse tema que é tão importante. Oi, pessoal, eu sou a Maria, também acadêmica do 7º período de jornalismo, e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa entrevistada, a Mayara Toqueto. Mayara, se apresenta para o pessoal. Gente, a Mayara é formada em Ciências Contábeis com pós-graduação no RH e trabalha há 7 anos na área, e ela vai contar para a gente sobre endomarketing. Mayara, primeiro para a gente começar, explica para a galera que está assistindo a gente o que é o endomarketing. Bom, o endomarketing nada mais é do que um conjunto, de ações, algumas estratégias que a empresa tem para estar deixando o colaborador mais engajado, mais sentindo realmente pertencente à empresa. E você acredita que, o endomarketing, ele parte da função tanto de RH quanto de marketing. Isso. E isso dentro das empresas tem que ficar muito bem definido, não é mesmo? Com certeza. O que você acha que isso é uma função de RH, de marketing, que tem que ser uma coisa colaborativa, que todo mundo trabalha junto? Qual que é a tua visão sobre isso? Na verdade, assim, eu acho que o endomarketing tem que estar alinhado tanto com o RH como com o marketing. Tem que ser um alinhamento dos dois, porque é os dois realmente trabalhando em conjunto. O marketing vai fazer a parte ali da comunicação mesmo, vai criar arte, vai fazer os design todo, com base ali a marca mesmo, com base às cores da marca, tudo bem certinho. E o RH já vai ouvir um pouco mais as dores dos colaboradores, vai entender um pouco mais qual que é a necessidade do colaborador, para daí sim estar alinhando com essas estratégias e estar resolvendo, estar melhorando, o ambiente, estar gerando uma cultura dentro da empresa mesmo. Então, os dois têm que estar andando juntos, senão não dá certo. O marketing, então, ele seria algo que você explora para fora, que você manda para comunicação para fora, e o endomarketing interno, isso? Isso. E como que vocês trabalham isso dentro de onde você está? Por exemplo, na empresa que você está, como que vocês vinculam isso com os funcionários? Isso, então o marketing é mais realmente para cliente e o endomarketing é para o público interno, é para os colaboradores. Então, assim, tem várias ações que a gente pode estar fazendo no dia a dia numa empresa para estar desenvolvendo essa parte do endomarketing. Seria, por exemplo, treinamento. Então, treinamento é uma ação do endomarketing, treinamento para os colaboradores para estar desenvolvendo eles, alguns programas também, por exemplo, hoje lá na empresa onde que eu trabalho, a gente tem os programas de biblioteca para os colaboradores. Então, é realmente deixar os colaboradores se sentirem pertencentes da empresa. Você ter ações para divulgar mais os programas que a gente tem, porque é importante que todos os colaboradores saibam dos programas que eles têm direito. Então, seja um colaborador da empresa, um colaborador que esteja ali próximo do RH, ou seja um colaborador que está mais distante do RH. Hoje a gente tem essa principal dificuldade na empresa, porque a gente tem várias filiais. Então, é difícil de chegar à comunicação da mesma forma, da forma correta, para todas as filiais. A filial que está lá em Palotina, é difícil de eu chegar e passar só para o gestor e ter garantia que esse gestor vai passar da mesma forma para todos os colaboradores. Então, esse é a principal dificuldade que a gente tem hoje, assim, que a gente sente. Então, por isso que a gente tem essas estratégias. Como? A gente, às vezes, coloca no mural, tem e-mail, agora a gente criou os grupos do WhatsApp, então no grupo do WhatsApp a gente pode disparar essas comunicações também. A gente está criando o intranet, que também é um site que ele vai poder acessar, que ele vai ter acesso ali fácil. A gente tem a intenção de criar uma TV corporativa justamente para isso, para estar aparecendo para quem, por exemplo, não tem acesso ao e-mail, mas tem acesso a uma TV que está lá disponível na loja, que ele pode estar olhando e tendo acesso a tudo que ele tem direito, Então, acho que assim, são várias ações que a gente pode fazer, tanto de reconhecimento, como de, por exemplo, um programa de reconhecimento, período de empresa que o colaborador está. Então, 5 anos de empresa, a gente vai lá e faz um reconhecimento para ele. Isso deixa ele mais engajado com a empresa, E você vê que os colaboradores, eles se interessam por isso, ou que, tá lá no mural, mas passa batido?
Não, eles adoram. Assim, a gente às vezes até, por exemplo, a gente manda um informativo toda semana. Quando a gente não manda na segunda-feira, se a gente às vezes acontece alguma coisa, porque a gente manda no primeiro período, né, da manhã. Acontece alguma coisa, eles já mandam mensagem, viu? Não vai vir informativo hoje? Então, tipo, eles querem acompanhar, eles têm essa vontade de estar por dentro, né? Porque são benefícios para eles mesmo, né? Por exemplo, ele saber que tem a biblioteca é um benefício para ele pode ir lá pegar um livro para ele. Então, tudo isso é para ele, né? Então, ele se interessa com certeza. E quando vocês vão pensar assim, uma campanha, como que funciona? Vocês identificam um problema na filial, na loja, ou é uma ideia que vem de cima? Como é que funciona ali dentro de vocês do RH? Então, geralmente, a gente trabalha com pesquisas, né? Por exemplo, a gente tem a nossa pesquisa anual ali que a gente faz. Através dessa pesquisa, a gente pode estar coletando as informações, as principais dores dos colaboradores e mudando. Um exemplo disso foi a que a gente fez agora um vestiário feminino lá na empresa. Então, a gente coletou essas informações, muitas pessoas falaram isso, olha, muitas mulheres deram essa sugestão, falaram que eles precisavam disso para estar vindo do trabalho, poder tomar um banho, né, ter um lugar para isso realmente, né. Então, a gente ouviu essa dor, mostrou para a diretoria, apresentou para a diretoria e fez, né, colocou a mão na massa e foi atrás de estar fazendo o vestiário, indo atrás de estar tendo esse espaço para elas, e depois a gente fez a divulgação falando, olha, porque é importante não só fazer o que a gente, né, ter a ação que a gente teve ali de fazer o vestiário, mas também de divulgar isso, falando assim, a gente se importa com você, a gente se importa com as dores de vocês, a gente quer ouvir os colaboradores e quer fazer as coisas para realmente acontecer e eles se sentirem felizes e contentes com onde eles estão trabalhando, né? Eu acho que ali na empresa que você trabalha, então, eles passam uma visão de que você tem que se sentir em casa. Com certeza. Não é um trabalho, que você tem que fazer aquilo por amor, porque você gosta. Enfim, eu acho que grande parte das empresas deveria ter isso, né? Com certeza. Eu acho que é um ponto muito importante. E o que você, na tua visão, você acha que é o mais importante, que não pode faltar de maneira alguma dentro do endomarketing? Por exemplo, a minha empresa de maneira alguma, ela vai funcionar sem ter isso daqui. Precisa ter isso, porque senão não roda. Olha, eu acredito que a comunicação é a chave, a comunicação chegar, porque não adianta a gente fazer várias coisas e ter programa de saúde e bem-estar, ter a psicologia, né, a telepsicologia que a gente tem hoje. Não adianta a gente ter todos esses programas se, por exemplo, o meu colaborador que está lá na ponta, que é de serviços, que não tem acesso a e-mail, não tem acesso a outras fontes que a gente está colocando, ele não sabe. Então, por exemplo, a gente tem um programa que é o programa indicação. Então, conforme se o colaborador indicar uma outra pessoa para estar entrando na empresa, ele ganha um valor. Muita gente, às vezes, indica no boca a boca e não deixa isso claro, não sabe do que a gente tem esse programa. Então, é importante, o endomarketing é muito importante justamente para isso, para todo mundo saber dos programas que a gente tem e ter acesso a eles. Poder falar, viu, eu indiquei, tá lá, preciso, tem aquele meu valor para me receber. Então, eu acho que isso é muito importante. A comunicação, né, a comunicação interna e também o reconhecimento. O reconhecimento, eu acho que é a chave para todo mundo. Acho que se um colaborador passar, por exemplo, um período de 10 anos na empresa e não ser reconhecido por isso, eu acho que vai desengajar muito. Ele vai se sentir, poxa, não lembraram nem que eu estou há 10 anos aqui colaborando com a empresa, contribuindo com a empresa. Então, isso é, assim, essencial. E a gente vê muito disso, que as pessoas acreditam que o endomarketing, ele é só para a empresa grande. Não, porque tem que ser uma empresa grande, porque tem que ter muito colaborador, porque isso, porque aquilo. Mas não, o colaborador está satisfeito com a empresa, ela tem que estar desde a pequena empresa até a grande empresa, não é mesmo? Com certeza. Eu acho que todos, né, independente do tamanho da empresa, eu acho que a gente tem que valorizar, até porque se você tem uma pequena empresa, tem intenção de crescer, né? Então, você já tem que começar com essas atitudes, já tem que pensar que você é uma empresa grande, que você tem atitude de empresa grande, né? Eu acho que falta muito, acho que muitas empresas faltam essa parte de comunicação com o próprio funcionário, sabe? Tratam, às vezes, o funcionário como uma pessoa que todo mês recebe o salário dele e tá tudo bem. Não quero saber se você precisa disso, se você precisa daquilo, se tá bom, se tá ruim. Não quero saber. Sim. Eu quero saber que você trabalha e me entregue o que você passou para mim no dia da entrevista. Sim. O que é importante também,
mas eu queria saber como que o funcionário, como colaborador, vai se comunicar com o RH. Tipo, como que ele vai chegar para você? Ele vai acordar e falar, bom dia, eu preciso de um vestiário. Não. Tipo, como que é esse processo? Como que eu sinto que eu preciso de um vestiário? A Maria trabalha comigo, eu vou falar, Maria, você não acha que a gente precisa? Fulana, a gente precisa, não precisa? Tipo, chega um comboio, como é que funciona? Vão lá bater na tua porta, né? Eu acho que isso aí, o principal é a questão realmente das pesquisas. Então, a gente está realmente tentando ouvir o colaborador. Então, hoje a gente tem várias pesquisas que a gente faz durante o ano. A gente tem a pesquisa de engajamento, para a gente entender se os colaboradores da nossa empresa realmente estão engajados na empresa, para ver se eles estão... A gente está tendo os talentos ali que estão realmente engajados, que querem fazer a diferença na empresa. Então, isso é muito importante. A gente tem algumas outras pesquisas, tem o banco de ideias. O banco de ideias, eu acho que surgiu tanta coisa assim. Depois que a gente implementou o banco de ideias, foi sucesso, sabe? Porque muita coisa que os colaboradores tinham de ideia, de sugestão, né? Às vezes não é nenhuma dificuldade, mas eles pensam, poxa, se fosse feito dessa forma, seria melhor. Então, a gente ouve por meio disso. A gente também faz uma premiação para os colaboradores que contribuiu, para fazer com que eles façam mais, eles tenham mais vontade de contribuir. Então, a intenção do banco de ideias na parte da premiação é realmente que todos possam contribuir, que todos às vezes tenham uma ideia guardada lá, falem, não, mas isso aqui realmente é importante, isso eu acho que eu vou contribuir. E a premiação já dá poxa, eu vou poder ganhar alguma coisa, então isso é bom. E, além disso, a gente também coloca em prática e divulga. Então, acho que os principais é as pesquisas mesmo. E é aquilo, né? A pessoa tá ali vivendo aquilo no dia a dia, ela sabe que precisa melhorar aquela coisinha. É uma assinatura eletrônica que vai ser implementada. Só que ela não sabe como chegar até vocês. Sim. Ainda mais que você comentou que tem as filiais. Então, o pessoal tá do outro lado do estado e que tem que fazer a informação chegar até o RH, né? Com certeza, eu acho que isso é... E assim, muitas das vezes, eles olham, pensam, né? Às vezes o RH vai... Porque não tem como a gente estar indo nas lojas todo mês, toda semana tá indo lá nas lojas, ouvindo os colaboradores, porque são muitos colaboradores. Então, a forma de manter todos eles inteirados, né, ali, realmente integrados na empresa e engajados, é realmente dessa forma. É na parte de estar fazendo as pesquisas, ouvindo eles, né, abrindo para ouvir e colocar à disposição. O RH está à disposição, a gente quer te ouvir, a empresa quer te ouvir, né? Porque muitas vezes eles estão lá na filial e eles têm medo de pedir para um gerente, por exemplo, eles, eu vou ficar meio assim, porque às vezes o problema dele justamente é com a liderança, então como que ele vai falar direto, né? Então isso é muito importante pra gente. Que tipo de, além dessas, que outras estratégias vocês usam para manter o endomarketing ativo? Eu vejo que, tipo, a Maria, por exemplo, tem uma caneca, tem alguma coisa que ela pode expandir para fora de certa maneira. Que tipo de estratégia vocês usam? Bom, então, o que a gente pensa, assim, é geralmente alguns pilares. Então, a comunicação foi como que eu já falei, né? A questão de mural, WhatsApp, toda a forma que a gente tiver de comunicação, a gente vai usar, né? O reconhecimento, então, a gente tem premiação por tempo de empresa. A gente tem também, por exemplo, a questão dos aniversariantes do mês. Então, a gente faz o café da manhã dos aniversariantes justamente para, primeiro, integrar todo mundo, porque tem setores que, às vezes, não tem contato com algum outro setor. Então, isso é importante. É importante a gente estar deixando todos os colaboradores integrados, assim, realmente pertencentes à empresa e reconhecendo eles, né? Então, o café da manhã é uma forma de reconhecer. Alguns programas, a gente tem uma plataforma totalmente só de treinamento para todos os colaboradores. Então, a gente faz treinamento, a gente lança treinamento todo mês, um treinamento pro colaborador, não é nem pensando, estou fazendo esse treinamento para desenvolver ele para aquela função. Não, a gente faz porque a gente se preocupa com a carreira do colaborador, com o profissional mesmo, que se ele um dia, não é a nossa intenção, a gente quer reter talentos, óbvio, né? Mas se um dia ele sair dali, ele está preparado para uma outra função, ele está preparado para algum outro cargo. Então, tem treinamento de liderança, independente se o colaborador é uma pessoa que está lá na ponta, que não tem nada a ver com a liderança, com a parte de liderança, ele tem esse treinamento, se ele quiser fazer, é disponível lá para ele, né? De graça, né? Então, isso é muito importante, a parte de treinamentos.
A promoção, quando a gente manda a carta, a gente está tentando buscar algumas outras formas de também reconhecer o colaborador. Então, o colaborador foi promovido. Poxa, então por que não entregar uma carta parabenizando ele, fazer uma comemoração, entregar um balão, entregar algo para ele comemorar, para ele se sentir, tipo, que alguém passe e olhe e fale, nossa, olha que legal, ele foi promovido, ele subiu de cargo, ele mudou. Então, isso é muito importante. São várias coisas que a gente se preocupa para estar engajando o colaborador mesmo. Um outro exemplo também que a gente está tentando implementar agora é a questão de, por exemplo, a mulher saiu para licença maternidade. Então, poxa, a mulher saiu para licença maternidade, a gente sabe que para a mulher geralmente é mais complicado, é mais difícil, ela fica com aquela sensação, poxa, vou ficar 5 meses fora da empresa, 4 meses fora da empresa, como eu vou voltar? Será que vai ter o meu lugar lá? Será que eu vou estar ainda com a minha função lá? Será que eles vão estar realmente felizes comigo? Fica aquele sentimento, sabe? Então, a gente está procurando fazer algo para, 30 dias antes dela voltar, mandar uma carta, mandar alguma coisa, poxa, estamos ansiosos com a tua volta, sabe? A gente está te esperando para ela se sentir acolhida, sabe? Fazer algo para a hora que ela chegar, olhar e falar, poxa, eles realmente estavam me esperando, eles estavam, sabe, preocupados comigo. E não simplesmente, chegou, tá ali a mesa, pronto, sabe? Ter um acolhimento, sabe? Principalmente nesse momento tão especial para a mulher, né? Porque, querendo ou não, quando você trabalha numa empresa, você cumpre a carga horária, você fica mais dentro da empresa do que em casa. Então, é muito importante ter todo esse reconhecimento. Sim. Essa parte da mulher, eu acho incrível, sensacional, assim, sabe? Sim. Eu trabalhei uma época num lugar onde o chefe falou assim, olha, a gente evita contratar mulher, porque mulher engravida e eu não quero pagar licença maternidade sem ela trabalhar. Isso é horrível. A gente vê o quanto isso é importante, o quanto isso faz um papel fundamental dentro de uma empresa. E, por exemplo, muitas vezes as pessoas nem sabem que isso vem do endomarketing, sabe? Elas não fazem, às vezes, a mínima ideia que isso parte desde uma maneira externa a uma maneira interna dentro da empresa. O que acaba, muitas vezes, eu vejo que muitas vezes as empresas acabam falindo, deixando a desejar porque os funcionários, os colaboradores, eles não estão sendo bem reconhecidos. E acabam perdendo, né? Sim. E isso que você comentou sobre a carta, a xícara, o kit quando o colaborador é contratado, isso também volta para o mundo que a gente vive hoje de redes sociais. Com certeza. Então, é mais uma oportunidade ali do colaborador tirar uma foto, de postar, mostrar que ele tá feliz, que ele tá começando uma nova etapa na vida dele. Então, seja contratação, promoção, o que for. E aumenta também o engajamento da empresa perante a sociedade. Hoje a gente tem um monte de premiações, Best Place to Work, umas coisas assim, que isso também conta no fim, não é verdade? Com certeza. Isso é importante até na hora da gente pensar em selecionar outras pessoas, a ter mais candidatos também. Então, isso é uma coisa que a gente realmente se preocupa desde o início do colaborador, não é nem só no momento quando ele entra na empresa, é desde o momento que ele está passando pelo nosso processo seletivo. Então, a gente tem a preocupação de quando ele liga pedindo, por exemplo, tem alguma vaga aí, que a gente sabe que às vezes ainda acontece isso, por mais que a gente usa tudo a plataforma, a gente tudo sabe, online, né? Tudo online, a gente sabe que eles vão ligar e vão falar assim, tem alguma vaga? Então, desde o momento que você responde, a forma que você responde esse candidato, que você ajuda ele a estar acessando a plataforma, porque tem pessoas que realmente têm dificuldade em acessar, né? É normal isso. Então, desde o momento lá do começo, quando ele passa pela nossa seleção, que ele faz a entrevista conosco, então, isso é importante. Isso é importante para realmente ele também sair e falar assim, poxa, eu não fui contratado na MA, mas eu gostei muito do processo deles, tenho vontade, quero me candidatar para uma outra vaga. Então, isso é importante pra gente, sabe? Quando ele entra, a gente monta o kit da integração dele para realmente deixa o computador, deixa tudo pronto para falar assim, poxa, a gente estava te esperando. A gente estava tudo preparado, te esperando. Não é aquela coisa de, chegou na empresa, vou procurar isso, vou pegar aquilo, vou fazer assim. A pessoa chega, não sabe o que fazer, não tem uma caneta, não tem nada para anotar, fica perdida, a pessoa sabe? Já tá nervosa, daí a empresa não ajuda ela também a se sentir acolhida, Com certeza. Né? Então, isso é importante, né? É importante trazer esse acolhimento, trazer ele realmente se inserir ali na empresa, entender a nossa cultura, como que funciona, nossas normativas, o que você pode, o que você não pode fazer. Isso é importantíssimo, né?
Excelente, gente, dá água na boca, dá vontade de trabalhar num lugar desse. Mas é verdade, assim, muitas vezes a Maria mesmo comentou, né, vocês trabalham juntas, né? Ah, spoiler. Mas, spoiler. A Maria muitas vezes já falou sobre certas atitudes dentro da empresa que a gente, assim, na nossa roda de amigos, a gente fala, deve ser muito show trabalhar lá. A Maria começou lá estagiária, hoje ela já tá efetivada, quem sabe mais pra frente ela vira uma gerente. Com certeza. Vou pedir pro RH aqui, gente. Não, mas é sério, eu acho muito, muito bom essas empresas que têm essa perspectiva de futuro pro funcionário, sabe? Com certeza. Pensar que o funcionário, ele tem uma vida fora, que ele precisa receber mais, que ele precisa ser reconhecido, isso é muito importante. Importante mesmo. E o endomarketing está dentro disso, faz todas as questões desde o início, desde o primeiro dia que você trocou a primeira palavra com a empresa, ele já está se preocupando em como você vai reagir. Para, por exemplo, você não ser mal atendido no dia que você ligou e falar, que empresa lixo. Com certeza. Malemar me respondeu, cagou para mim. Então, eu vejo que é muito importante, eu acho que é sensacional. Eu fiquei... E pro RH, o colaborador, ele é o cliente do RH. Isso Da aí. mesma forma que o pessoal de vendas está lá tentando vender produto, o RH também tem que manter o cliente dele satisfeito, não é mesmo? Com certeza. A gente se preocupa com os nossos clientes, né? Então, eles têm que estar felizes, têm que estar satisfeitos, têm que estar engajados, né? Porque para ele ter uma boa, por exemplo, um vendedor ter uma boa realmente ir lá vender e estar animado com isso, ele tem que estar engajado na empresa, ele tem que entender que ele está fazendo isso, não é só porque, eu vou ganhar o dinheiro no final do mês, não, é porque ele realmente quer isso, ele está engajado com a empresa, ele está feliz com a empresa, né? Então, isso é muito importante. E faz o funcionário acreditar no próprio produto, né? Sabe que o Sim. produto é bom, ele é motivado, então, dá mais ânimo ainda para ele conseguir vender mais. Não, Com certeza. a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. A gente tem que Pois gostar é. do que a gente faz. Justo. Sim, a gente tem que estar apaixonado, né? Porque senão não dá. Mas é isso aí, então. Agradeço, Mayara. Eu Foi que um agradeço. aprendizado incrível. A gente conseguiu entender melhor as práticas de endomarketing, o que é o endomarketing. Como eu falei no início do podcast, às vezes a gente nem percebe, às vezes a gente nem entende o que é o endomarketing, a função dele, o que ele traz para o funcionário, o que ele traz para dentro, para fora da empresa. Então, foi muito interessante, foi muito importante ter você aqui com a gente. A gente Legal. agradece de todo o coração. Eu que agradeço. Foi uma satisfação imensa. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que é o endomarketing, qual é a função, que se você tem uma empresa, você possa aplicar isso dentro dela também, que com certeza vai fazer muita diferença para o seu funcionário e para você mesmo. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente até aqui e até a próxima. Tchau!